Bem-vindos a mais este Floripa em Foco, falando de um tema muito especial. Você deve ter visto na mídia convencional algumas decisões da Justiça que ficam na dúvida se são corretas, constitucionais. Uma certa insegurança jurídica a gente vem vivendo, na verdade, né? Alguns dizem até que estamos vivendo um golpe, como o de 1964, depois de 68, um golpe branco. Para analisar e entender melhor essa situação, temos conosco no estúdio dois advogados. A doutora Daniela Félix, que é professora de Direito, inclusive no CESUSC, que é uma instituição de ensino superior aqui em Florianópolis, e advogada popular. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigado pela presença. E junto, o nosso amigo doutor Gabriel Casap, advogado e também militante social. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Silvio. Bem, eu já vou começar esclarecendo. Doutor. Dispenso. Ambos Estão dispensados. Mas isso, de repente, já é uma coisa que nos é incutido, né? Tratar todo mundo como doutor, né? Com uma certa superioridade. O judiciário não está se prevalecendo dessa prerrogativa de se achar um pouco acima, assim, dos cidadãos? Não dá para dizer isso, não, doutora? Doutora. Não sei. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Assim como eu dispenso o título, né? Sou só mestre em Direito, não tenho doutorado. Né? A gente tem exceções à regra, né? A gente está vendo o empoderamento, né, e o ego de alguns juízes da magistratura brasileira, mas a gente continua tendo juízes corretos, né, que estão exercendo adequadamente o seu poder jurisdicional. Né? O que a gente fala aqui é que existem alguns juízes, promotores, delegados que parecem que se imbuíram desse poder divino. Estão exacerbando o seu poder. É perceptível isso nas instituições de justiça, principalmente, coisa que há muito, né, não se via na cultura jurídica, assim. Juiz se tornando protagonista da atuação política, interferindo nos outros poderes. E tomando decisões muito questionáveis. Estamos falando do Sérgio Moro, né? Que uns amam, outros odeiam, mas tem alguns problemitos ali, né? Ele não está seguindo como deve seguir a Constituição, não está, não? Ele está exacerbando... Há nítidos excessos, né, Daniela? Só voltando um pouco àquela tua questão da cultura de prenomes de tratamento no judiciário e dos membros dele, portanto, promotores, juízes e advogados, né? Essa cultura instalada é uma cultura elitizante, inclusive, né? E por isso, quem é contra, né, quem faz o movimento contra-hegemônico ou contra-cultural, como eu e Daniela, por vezes sempre rechaçamos esse tipo de tratamento. Mas pior do que isso, né, é um momento brasileiro que nós vemos, e até uma crise civilizatória em geral, né, no sentido de se utilizar desses aparelhos de Estado para verdadeiras cruzadas, né? Então se imbuem deste cargo público para virarem verdadeiros paladinos da justiça, paladinos da moralidade, né? Se revestem de uma certa massa de opinião pública abrangida inclusive pela comunicação tradicional como você e convencional como você abriu o programa aqui, que na verdade numa sociedade de massas acaba tendo um poder de influência muito grande, né? E acaba dando um verniz, né, de legitimidade a esses excessos que são cometidos, né? Então eu costumo dizer, inclusive, brincar que quando eu estava na faculdade, juiz falava por despacho, né? Juiz, por despacho. Nós entendemos assim, né? Juiz se manifesta por despacho nos autos, por sentença, por decisões, né? E ultimamente o que nós estamos vendo é juiz dando entrevista, é juiz fazendo nota pública, né? Inclusive está em tramitação no Congresso Nacional. Ganhando prêmio em Nova York, Washington, né? Isso não é habitual, não é? No judiciário. Eu acho que nem seria lícito, né? Como é que alguém pode premiar o juiz? Como é que vai ficar a imparcialidade dele?
para julgar uma possível ação. Exato, não é assim, uma coisa é tu ter premiações de mérito acadêmico, mas agora tu receber por ser uma celebridade, isso é vedado, inclusive pelo Estatuto de Ética e a Lei da Magistratura. Sim, né? Ele tem prerrogativas para o exercício da sua função. Quer dizer que está extrapolando legal. Totalmente. Moral e constitucionalmente, né, muito. O que me chama a atenção é o grau de projeção desse Moro na mídia. Parece que tem sempre uma equipe de televisão ao lado dele. Eu hoje, inclusive, num grupo de advogados conversando, não que nós fazemos parte, mas conversando sobre a tramitação no Congresso Nacional da questão da anistia do Caixa 2, das campanhas eleitorais e tal, né? E aí uma das pessoas postou uma nota oficial do Sérgio Moro sobre isso, né? Que foi inclusive uma das motivações de eu ter dito agora sobre se manifestar por despacho e não por nota pública, né? E ali nitidamente há uma assessoria de imprensa contratada para fazer aquela nota e para reverberar ela também, né? Então, ou seja, extrapolem de qualquer atividade condizente com a atividade da magistratura. O magistrado não precisa de assessoria de imprensa, o magistrado ainda mais profissionalizado, né? E isso está nítido junto ao juiz Sérgio Moro, né? E que leva, inclusive, a essa questão que tu coloca, né? Se tem assessoria de imprensa contratada, com certeza a assessoria de imprensa, quando é um despacho dele necessário ou uma operação decorrente de um despacho dele, acaba avisando aos meios de comunicação de massa, né? Que o utilizam como melhor lhes aprouver, né? O que é importante nesse debate também é que assim, as pessoas precisam entender que a figura do juiz dentro da legislação brasileira, ela não é parte no processo, né? Ela não tem poder de influência, produção probatória, tá? Há exceções, né? Então, o juiz ele é uma figura dentro de uma relação triangular entre autor, réu, né, seja no processo penal o réu e o Ministério Público nas ações públicas, e o juiz acima de uma forma isenta e imparcial, inclusive, não precisa necessariamente, né, já há correntes, inclusive, do direito alternativo, desde o direito alternativo que discute a questão da neutralidade, né, a gente tem essa percepção e essa leitura que é impossível qualquer pessoa, né, seja totalmente neutra para exercer qualquer função que seja. Sim. Né? A gente sabe que a mídia não é neutra, a gente sabe que, né, todas as funções públicas elas não são neutras, mas a imparcialidade sim, a pessoa tem que ter um grau de distanciamento da causa, de ética a partir das provas produzidas nos autos, né, do processo, para então exorar a sua decisão, e é ali que ele se manifesta, através de despacho ou através da sentença, né, e assim, nesse sentido, né, que a gente compreende um processo judicial democrático, quando o juiz ele não pré-julga, ele não emite o seu posicionamento pessoal sobre a demanda, ele não importa no processo, né? E assim, vedação do ponto de vista político, um juiz não pode ser filiado a partido político, o juiz não pode ter qualquer relação na esfera dos outros poderes, né? Então, quando o juiz tem interesse político, ele precisa sair da magistratura para exercer um cargo eletivo, seja no âmbito do executivo ou do legislativo. Então, é isso que as pessoas não conseguem compreender, que a partir do momento que um juiz como esse, tá, se coloca na posição de emitir um juízo de valor sobre um projeto de lei no qual ele sequer foi consultado, tá? Isso fere o princípio da neutralidade, da imparcialidade, que deveriam vigorar dentro de uma estrutura de poder judiciário democrático. Né? Então, tá isso é muito... Estou misturando tudo. A figura do juiz Sérgio Moro é muito, digamos,
controversa nesse sentido, porque ele não consegue ver que ele já se tornou parte do processo. Ele já é uma parte. Quanto agora, essa semana, que foi o que eu acompanhei na audiência de oitiva da testemunha do processo do ex-presidente Lula, em que ele fugiu completamente o objeto daquela ação para ter outras informações extraprocessuais, tá? Então, assim, quando, aquele bate-boca que teve, inclusive com um advogado, um grande criminalista, respeitadíssimo no campo acadêmico, que é o Dr. Juarez... Bateu boca com o Moro. Então, assim, ele é parte. É parte do processo. Ele é parte do processo. Aquilo ali eu acho que é o... Né? Quando você é parte, você está contaminado. E há já várias ações, no CNJ contra ele. Na verdade, a gente já está, para quem consegue fazer a leitura da conjuntura, já está claro que ele tem uma posição, né? Só que agora está ficando claro juridicamente. Dá para comprovar dentro das leis o comprometimento Mas é dele. importante esse elemento que a Daniela traz de entender como deve funcionar o processo judicial, para a gente também não só fulanizar a discussão, com o Sérgio Moro, ou com o réu A, o réu B, o réu C, mas sim para nós entendermos que o que está em jogo são os excessos cometidos, É transformar a Constituição, e não mais na regra, mas sim na exceção, A Constituição está sendo completamente marginalizada nesses processos judiciais, e que o Sérgio Moro é um dos que capitaneia, mas tem juízes no país afora fazendo isso também. Sim, primeiro se prende para depois investigar, quando o correto deveria ser investigar para depois prender. Primeiro se elege um alvo, não se vê um fato que possivelmente o Silvio tenha cometido para ir apurar, e se for realmente dentro da materialidade daquele crime, se identificar que o Silvio é o autor daquele crime, aí sim faz o processo penal, processa, julga e aí o prende. Está se fazendo completamente o contrário. Eu acho que o Silvio não é um cara legal, portanto ele deve ser um criminoso, eu vou começar a investigar o Silvio. Passa a ser o direito penal não mais do fato, mas sim o direito penal a partir das pessoas, Então isso gera um estado de perseguição, inclusive o estado policialesco de perseguição. Doutora Dani, é difícil eu fugir, mas enfim, para acrescentar na discussão, a questão da prisão dos 2 ex-governadores cariocas dentro de menos de 24 horas, em condições assim bem absurdas, Deveria ser uma prisão preventiva, não foi preventiva. Ali é um caso clássico também dessa violação da Constituição, não é não? Eu vejo como sim. Eu queria voltar um pouco nesse assunto, porque assim, o que a gente está vendo, o fenômeno que a gente assiste, que a gente está discutindo, dentro do campo acadêmico a gente tem debatido como processo de criminalização da política. Criminalização da política. Sim. A gente está vendo um extrato, e não, assim, a gente está utilizando dos mesmos mecanismos que sempre existiu para determinados estratos da população, como a população negra, periférica, se utilizando dos mesmos mecanismos, porque assim, o Gabriel fala de várias, agora se apropriando, muitos juízes, muitos promotores, os próprios delegados de polícia, as instituições do sistema de segurança pública, eles sempre agiram dentro de um permanente estado de exceção com determinados grupos sociais. Hoje a gente tem 700 mil presos no Brasil, sendo que quase 50% dessa população, ela está em algum tipo de prisão cautelar. Tá? Então é importante a gente lembrar, antes disso, que essas prisões cautelares, o excesso de prisão sem apuração, do forjar flagrante, isso aí são coisas que determinados grupos sociais sempre viveram. E principalmente os pobres e periféricos. Então, o que é? É uma cultura que se estabeleceu historicamente, a polícia, a própria polícia, nunca sofreu um processo de democratização. Ela passou imune esses anos todos, sendo formada pela política de segurança nacional e foi apropriada, Inicialmente o inimigo lá no regime militar era comunista, já desde a década de 30 a gente tem aquele grande, aquela grande inimigo social mundial,
que, né, em Foi estado de tentado. exceção, a gente tem porque é a morte daquele sujeito, porque ele é um câncer social, e a gente tem um processo de reabertura a partir de 79, 85, Constituição de 88, mas as instituições policiais nunca foram desmilitarizadas e nunca passaram por um processo de humanização e alteração política. Então, o que elas fizeram? Elas passaram de um processo de alteração do inimigo. O inimigo que antes era o comunista passa a ser a pobreza, depois a política de drogas. Agora a gente vê um novo fenômeno, né? Uma nova onda de que novamente os comunistas voltam a ser criminalizados e tidos como inimigos sociais, né? Uma política aí construída desde 2003, com a entrada do presidente Lula no governo, e é um cacuete, não adianta, ele vai ser sempre presidente. A gente, né? A presidenta Marcou, Dilma né? também, né? E assim, a gente vê que ele investe numa política de transferência de renda, ele instrumentaliza a segurança pública, tá? Instrumentaliza muito quando o Tarso Genro entra no Ministério da Justiça. Cria o próprio CNJ que tenta disciplinar todos, né? o Poder Todas Judiciário. as ouvidorias, todos os processos, né? Todas as políticas de direitos humanos que a gente tem hoje, elas ganham instrumentalidade e financiamento a partir do, né? O fortalecimento dessas políticas a partir do governo, né? Do então presidente Lula. E o que acontece? A segurança pública, pelo seu sucateamento histórico, ela passa a ser instrumentalizada, mas ela não passa por um processo de transformação. Tá? Sempre foi instrumentalizado, então, e agora Foi muito piorou. bem instrumentalizada, novas técnicas, né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, criado um fundo extremamente grande para reaparelhar as polícias, e a gente nunca conseguiu chegar, muito embora a gente tenha introduzido os direitos humanos na formação policial, a gente nunca chegou ao cerne da discussão, que é o processo de alteração de uma lógica, e essa lógica ela irradiou consequentemente pela cultura dos focos de atuação nos inimigos, e a gente volta. Essa é uma consequência que a gente volta a ter novamente, por força de uma onda conservadora, né? A criminalização é uma onda conservadora em nível mundial que a gente tem reverberando aqui, que fazem principalmente o Partido dos Trabalhadores serem o grande inimigo da social. Está sendo pintado como o grande inimigo. E daí a gente passa a criminalizar a política, daí chega o juiz herói, né, que vai prender todo mundo, que vai prender, porque a Dilma é criminosa, o Lula é criminoso, mas, né, ele está fazendo, né, se tornou o grande protagonista desse processo sem que, de fato, ele conseguisse compreender a dimensão ou se compreende, daí o assunto é muito mais grave, né? Eu acho que ele tenta implementar uma política de mãos limpas aqui, atacando os alvos errados, na realidade. Dialogando um pouco com o que a Dani acaba de colocar e a pergunta, a provocação que o Silvio tinha dado, mas só um gancho final, né? A Operação Mãos Limpas na Itália resultou em 3 vezes Silvio Berlusconi como primeiro-ministro, não, como premier. Né? Depois da Operação Mãos Limpas e a limpeza, entre aspas, da política italiana, da máfia italiana dentro do parlamento, resultou no grande poder do Silvio Berlusconi, que levou a Itália para esse espaço onde ela se encontra, né? E um buraco não só econômico, mas um buraco social, um buraco civilizatório também, né? De desenvolvimento humano, né? Mas, para além disso, acho que a tua provocação, Silvio, com relação à prisão dos 2 ex-governadores é muito importante na compreensão desses 2 processos que nós estamos dialogando aqui, né? Primeiro, da constituição de um Estado policialesco, que já existia, como a Daniela coloca, para as populações periféricas do país, e que agora se alastra também para a classe política, né? Algumas, né? Alguns estratos da classe política, né? Isso, de maneira... Ele tem alvo definido. Selecionado, ele tem né? a seletividade, sim. Né? E que também demonstram
como que o Estado vai se aparelhando com com esses excessos, né? Inclusive com o aparelho das cortes superiores também dando vazão a isso, né? Você tem ao longo desses últimos 2 anos algumas decisões absurdas da corte que deveria cuidar e guardar da Constituição Federal que na verdade rasga ela, né? Como poder executar a pena após a decisão de segundo grau, né, mesmo pendente de recurso, como, por exemplo, validar a prova produzida sem mandato judicial, né, um caso concreto em que os policiais entraram na casa de um réu sem mandato judicial para tanto, descobriram, entre aspas, as provas, que se não tinha mandato judicial já fizeram assim, podia ser inclusive prova plantada, e o Supremo disse que aquela prova era uma prova lícita, né, desde que tivesse um fundado receio da autoridade policial que justificasse ele entrar na casa do sujeito... À noite, né? À noite, isso. Entrar na casa do sujeito sem um mandato judicial. Então, o fundado receio passa a ser qualquer coisa. Eu, delegado, entendo que o Silvio é um criminoso, eu entro aqui na TV Floripa e faço uma batida sem mandado dizer nada e digo, e eu posso até, inclusive, plantar e dizer, ó, viu, eu tinha um fundado receio e por isso esteve aqui prendendo o Silvio. E com relação específica aos 2 ex-governadores, estão presentes aquilo que vem sendo regra nessas prisões políticas, né? Não há nenhuma das características das prisões cautelares ali, né? Não, que deveria ser o mote. Não há comprovação de que os 2 réus queiram se afastar do país, queiram se evadir do país. Não há comprovação de que eles, em tese, estariam turbando o processo, sumindo com provas ou ainda, na pior das hipóteses, aliciando testemunhas, né? Então não há nenhuma dessas características presentes e, portanto, se não há nenhuma dessas características presentes, não tem que haver a segregação cautelar desses agentes, né? Ainda mais sendo figuras públicas como são, mas não pode ser de nenhum cidadão nesse sentido, né? E é isso que a gente defende. Quando a gente fulaniza a discussão ainda é pior, né? Porque fulaniza, às vezes, como a gente fez, talvez ao falar do Sérgio Moro aqui, vamos fazer uma crítica nossa também, né? Quando a gente fulaniza a discussão, a gente tenta legitimar porque está falando daquela pessoa, mas extrai quem é a pessoa, extrai se é o garotinho, extrai se é o Sérgio Cabral e pensa no cidadão comum, né? É justo que um cidadão comum seja preso a despeito das leis, a despeito da Constituição Federal, sem esses elementos estarem postos? É justo que essa pessoa seja presa para forçar ela a fazer uma delação premiada, para com essa delação premiada ela poder então voltar ao convívio da sua família? É justo que uma pessoa, independente de quem seja, vou reafirmar, como o garotinho, seja preso nas condições que ele foi preso junto ao hospital, quando ele foi levado do hospital para a penitenciária, naquela forma, de maneira, né, trazendo a mídia toda para gravar, um show midiático. Um show midiático. Não é correto, não é justo. É um problema. E onde é que a gente pode... É possível prever onde isso vai parar? É possível piorar essa atuação do judiciário? Nós estamos falando em... de maneira mais polida, a gente falava em ruptura democrática. Né? Na verdade, isso já foi. E agora nós vivemos um verdadeiro golpe de Estado. Né? Golpe de Estado. Estamos vivendo um golpe de Estado. E de outros modos diferentes, né? De 64. Não pela força, mas pelo judiciário, pelas instituições. E pela mídia. E mídia. Eu acho que a gente tem... O coturno substituído pelo terno e gravata. Não sei, eu não sei se isso, porque é o seguinte, a gente não tem mais o exército, mas a gente tem, por exemplo, o empoderamento das polícias militares. Né? As polícias militares nas ruas fazendo o enfrentamento dos militantes de luta por direitos tem sido muito, muito ferrenho. São Paulo, né, e Rio de Janeiro, casos assim, né, de repressão muito grande. Então, assim, eu não sei se eu consigo dizer que é só outros moldes que exclui as forças de polícia. Mas eu vejo, né, a gente que está nas ruas... Exato, é uma ação conjunta, coordenada, instrumentalizada e funcional. Né? Quem saiu nesse processo fortalecido, né, no processo de golpe, não foi Michel Temer. Né? A gente tem o fortalecimento do Geraldo Alckmin e do ministro da Justiça. São 2 figuras assim, que bateram estudantes, assim como o Lerner em Curitiba. Não é Lerner, desculpa. O Richa. O Richa em Curitiba. A gente vê a repressão, os caras estão ganhando poder,
né, a partir da repressão aos estudantes, aos manifestantes, à classe trabalhadora, né? A gente está assistindo isso. Então, dentro desse contexto, eu acho que é uma conjunção. E é importante o que o Gazap traz aqui. Hoje a gente não tem mais só a tortura. Fechando. Não tem mais só a tortura. Eu acho que as relações premiadas, ela é uma reinvenção. Instrumento de tortura moderno. É um instrumento de tortura moderno. O cara te oferece, ou tu fala, ou, né, tu vai ficar... Quanto que era? 120 e poucos anos a prisão que agora saiu em domiciliar, do Youssef. Né? O que tu vai fazer? Tu fala. O Marcelo Odebrecht já está preso há mais de 600 dias, né, em prisão temporária. E ainda não abriu boca, né? Exato. Quer dizer, abriu seletivamente, né? E o Ministério Público não quis agora até agora ele não pedir quer homologação. mais homologar o acordo, ou seja... É bem visível para quem consegue fazer uma leitura mínima da mídia, né, dos filtros que a mídia está aplicando, que tem uma coisa seletiva, está cheio de processos de corrupção aí para serem investigados. Cadê o caso Zelotes? Cadê os Zelotes? Que ninguém ouve falar. É um rombo muito maior vai do que entrar na qualquer... anistia, né? Se a anistia... Sim, do Caixa 2. Caixa 2. Cadê o Alicoca, que está fazendo 3 anos? E o Alicoca, quando foi pego, no 3º dia apareceu um delegado dizendo não, o filho do senador, dono do helicóptero, pego com meia tonelada de cocaína, o filho do senador não precisa ser investigado porque ele está limpo. Como é que pode, né? Está cheio de coisa aí. E o filho do senador é um deputado estadual em Minas Gerais, né? É um deputado estadual. Então, quer dizer que está escancaradamente aparelhado o judiciário, o legislativo, o executivo. Com as elites econômicas, sim. Com as elites econômicas. E há uma hipertrofia nítida do Poder Judiciário com relação aos outros poderes do ponto de vista da sua constituição de legitimidade hipertrofia? política. Né? Na minha avaliação, como sim. Assim hipertrofia? O Poder Judiciário ele tem se legitimado perante a sociedade, e aí a mídia tem muito a ver com isso, como o bastião de regularidade, o bastião de legitimidade para fazer a manutenção moral e ética que o país precisa, né? E com isso, as figuras do Poder Judiciário têm se tornado proeminentes por causa disso, né? Então, e em contrapartida, com a criminalização da política, o Poder Legislativo, que é eminentemente um poder político, passa a ser pela população rechaçado, né? E o Poder Executivo, pela sua dificuldade, inclusive, decorrente da crise política e econômica, também começa a ter um papel subalterno no que tange a discussão com a sociedade. Quando eu brinco da questão da substituição do coturno pelo terno e gravata, é isso, é a legitimidade que o Poder Judiciário está começando a construir, que o Poder Judiciário, como o Exército lá atrás tinha, o Exército era impoluto, o general, né, essa era a visão da sociedade na década de 60. Né, o Exército era a salvação, porque no Exército não tinha corrupção, no Exército as pessoas... Né, essa era a lógica. E hoje é a mesma coisa com relação ao Judiciário, que é dos poderes constituídos, o Legislativo, Executivo e Judiciário, o mais podre dos poderes, que ele não está sujeito ao controle do voto, como o Executivo e o Legislativo estão, não está sujeito a controle externo, como o próprio Legislativo e o Executivo também estão, né? E para além disso, estão gozando hoje dessa áurea de santidade. Né? Então há um risco muito grande nessa hipertrofia do Poder Judiciário e de nós caminharmos, inclusive, né? Isso não é acadêmico dele, né, Daniela? Acho que você teria mais propriedade para falar, mas pode caminhar inclusive para uma ditadura de um judiciário ali na frente, quando acho que em off a gente estava dialogando aqui, que aparentemente há um choque, né, entre a casta do Poder Judiciário, que agora continua tentando avançar sobre a classe política, e a classe política elitizada que tomou o poder de assalto dentro desse golpe de Estado. Então seria o golpe agora do Judiciário dentro do golpe de Estado dado por essas elites políticas, né? Que estão aí postas. E voltando rapidamente só à questão do Rio de Janeiro, dialogando com a questão do golpe de Estado, por que a prisão de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro em 24 horas? Justo do Rio. Tem tanto aí que merecia, né? Por que 2 só no Rio? Porque no Rio de Janeiro é onde está se aplicando, do ponto de vista da macroeconomia, a faceta mais cruel do golpe, né? Lá se está cortando o salário já dos servidores públicos, lá já se está aplicando a medida da PEC, agora 55, no Senado Federal, que é o corte em saúde, educação e principalmente nas despesas primárias do governo do Estado, sob o manto da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então lá é onde está mais avançada a faceta. E querem dizer que os governadores... governadores... é o do Rio Grande do Sul, então. Provavelmente. E lá querem tentar dizer, é uma leitura que há, né, de que querem dizer que esses 2
presos é que quebraram e por isso tem que ser arrochados. E eles esquecem de falar, né, todo o projeto de cidade-empresa que se construiu por conta dos grandes eventos da cidade do Rio de Janeiro, né? E para fechar, querem dinheiro para sanar as contas do país? É só olhar na dívida interna, né? O INSS, que é a maior despesa pública do país, consome 20% dos gastos públicos do país. 20% é bastante. Mas a dívida pública consome 47%. E ninguém fala da dívida. Ninguém fala dos lucros dos bancos. Não. Dessa dívida que já foi paga quantas vezes e só cresceu. Sabe o que é pior? É que não é o serviço da dívida. Né, que é uma palavrinha bonitinha que, juros, né? Que é só para dizer que é os juros. Não está se pagando nem o principal, está só se pagando a manutenção dela, com esses 47% do orçamento. 800 bilhões por ano de juros na dívida externa. Por isso que está faltando dinheiro aí. E ficam batendo na educação, na saúde e dizendo que é que está o problema. É desviar o foco. Pois é, assim, ó, ainda... Mas sobre isso a gente vai ter que combinar um outro Não, é porque esse golpe, ele de fato, ele foi um golpe comprado também, né? A gente não pode esquecer do aumento do judiciário nisso, sim, né? Então sim. o golpe teve aí, né, uma troca de favores muito grande com... Teve. Né? Bem, a gente espera ter conseguido passar ao telespectador internauta, né, um pouco de uma visão alternativa do que efetivamente está acontecendo em nosso país e sintonizado com outras macro forças do exterior, né? Não estamos aqui isolados dos Estados Unidos, da Europa e dessa confusão toda. Mas estão convidados a retornar para a gente continuar esse bate-papo com lá vai a advogada popular e professora de Direito Daniela Félix e também o advogado e militante social, o Gabriel Casap. Obrigado, queridos, pela presença. Também. Nós que agradecemos, Silvio. Só convidar que eu volto. Vamos bater papo sim. Eu acho que o telespectador internauta gostou e precisa também, né, de uma opinião alternativa dessa hegemonia burra que a gente está vendo na mídia convencional. Exatamente. De fato. Obrigado pela audiência e até o próximo Floripa em Foco.